Fala, meus amigos, tudo bem? Novamente aqui para dizer que Deus tem uma palavra para você. Nós estamos meditando sobre o tema propósito, chamado e vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, falar com você novamente. Então vamos lá para mais esse vídeo. E vamos continuar falando de propósito. Então, se você tem alguma dúvida, algo sobre o seu propósito de vida, se você entendeu, se você ficou com dúvida, deixa um comentário aqui, né? Deixa um curtir, né? Se você achou que Deus acha, né, que essa palavra é relevante para alguém, achou que Deus falou no seu coração e essa palavra é relevante, compartilha, não esquece de escrever, tá bom? Vamos pro vídeo? Vamos lá? Vida com propósito. Então, quero ler com vocês alguns textos e nós vamos caminhando sobre alguns assuntos mais claros que a palavra tem nos ensinado. O primeiro texto que eu quero ler com você é o livro de Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Se você tem a palavra do Senhor aí, anote, leia, medite, tá bom? Capítulo 2, versículo 20. Isso aqui é versão de linguagem atual, né? Linguagem de hoje. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu não vivo eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? É o versículo 21. E eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus. Então, a morte de Cristo não adiantou nada. Então, Paulo, ele andava sobre a lei, né? E ele, falando sobre este assunto, ele fala, agora não sou eu mais quem vivo. Por quê? Porque eu vivo, quem vive em mim é Cristo e eu vivo na fé em Cristo. Então, quando eu falava sobre uma vida de filhos de Deus, é porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então, Jesus ele disse assim, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas nós precisamos entender que aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Então, como que eu me torno filho? Aquele que crê que Jesus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, esse tem o direito de se tornar filhos de Deus. Então aqui Paulo nos ensina que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na fé no Filho de Deus é uma vida diferente. Ou seja, alinhada com o propósito inicial para a minha vida, me tornar filhos também. Então, se eu aceito o Filho, eu aceito ser filho. Então, nós precisamos entender, né, que Deus me chamou para eu ser filho. Deus me chamou, me criou, me gerou para eu ser filho de Deus e ter esse elo de aliança e viver a minha vida. Eu não posso somente falar agora eu aceitei Jesus, né? Como as pessoas agora, né? Eu aceitei essa vida, né? De Cristo em mim. Então as minhas renúncias e tudo que eu faço, não. Eu preciso andar e renunciar. E aí sim, andar e renunciar. Não é somente falar e não agir. Não é somente em nenhum ambiente de igreja e não uma vida. Ok? Então a minha vida, nós fomos criados para ser filhos de Deus e viver. Agora não vivo mais eu, porém Cristo é quem vive em mim. Amém? Se Cristo vive em mim, as minhas condutas e as minhas decisões são Cristo que influencia, que me direciona, que me ajuda, que me capacita. Tá bom? Então a vida de um filho de Deus ela é alinhada com o propósito de ser filho.
E aí, se você procurar sempre olhar e falar, será que eu estou sendo filho? Será que esta é a vontade do meu Pai para mim? Será que este é o querer de Deus para mim? Eu começo a alinhar a minha vida e eu começo a andar e direcionar. Então, o propósito de Deus é se tornar pai de multidão. O propósito e o chamado que Ele nos tem é de nós nos tornarmos filhos. Então, se você recebe o Filho, você recebe o direito. Ele nos deu o direito de nos tornar e de se fazer em nós. E aí eu não vivo uma vida bagunçada, como eu estava falando de Adão e Eva. Eu não procuro viver uma vida desalinhada com o propósito de ser filho. Eu preciso estar protegido, né, alinhado, alicerçado debaixo desta vontade. Então Paulo ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que eu vivo agora eu vivo na fé no Filho de Deus. Por que ele não fala de novo em Cristo? Ele fala do Filho, porque se eu sou o Filho, eu vivo como filho, crendo no Filho que morreu por mim e me deu o direito de se tornar filho. Então agora eu acredito que eu sou filho, eu vivo e eu ando como filho, porque Cristo vive e habita em mim por meio do teu Espírito. Vamos ler outro texto? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tudo, tempo de guardar, tempo de deixar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Então, em Eclesiastes nós entendemos, é uma palavra muito conhecida, que há tempo estabelecido, há um propósito claro para todas as coisas, né? Então, há tempo de plantar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Mas, se há um tempo para que eu possa ter cada tipo de conduta ou ação na minha vida, determinação, sabe os propósitos de vida que nós fazemos? Agora eu preciso me dedicar, estudar, porque eu preciso praticar, fazer uma certa prova, passar nisso. Então, aquele tempo você estabelece um propósito e você alinha a sua vida para você chegar naquele propósito. Então, o seu propósito para este ano, para esse período de 5 anos, esses 10 anos, propósito de vida dentro da sua família. O meu propósito como pai, como marido é ser isso, é ser aquilo, é fazer aquilo. Então, os propósitos estabelecidos, ele vai determinar o tempo estabelecido para aquele propósito. O propósito, ele vem primeiro que o tempo. Nós ficamos nesse texto alinhados somente ao tempo. Um tempo de chorar. Então eu vou chorar, vou prantear, mas logo vai vir o tempo de rir. Eu preciso entender que o tempo de chorar, ele tem um propósito. E o propósito, ele veio, por isso veio esse tempo de chorar. E esse propósito eu preciso entender e aprender para que quando chegue o tempo de rir, eu viva e entenda e aprenda esse novo propósito. Então eu preciso entender que há um propósito de vida para me tornar filho. Porém, nesta vida, tem um propósito de Deus estabelecido e aí o tempo ele vai demonstrando, ele vai aplicando na minha vida, na minha conduta, todos estes propósitos, né? Na estação há um propósito para você frutificar, na outra estação há um propósito para você se limpar, se renovar, né? No sentido de uma árvore. Então há um tempo para todas as coisas, porém há um propósito estabelecido e que define ou que alinha o seu tempo. Então nós precisamos entender que primeiro, no versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado
e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o tempo estabelecido é referente ao propósito. O que alinha ou determina o tempo é o propósito. Há um tempo para nascer, porque há um propósito de vida. E o tempo é 9 meses. Falando aqui de uma vida, né, gestação natural de uma mãe, né, de um ser humano. Há um tempo estabelecido, cumprido. Porém, a vida, o propósito de vida, de viver, de respirar, né, de ser um ser vivente, ela já é estabelecida assim na fecundação. Então Deus, ele olha para você, ele te escolhe entre milhares e você é gerado, né? Você é fecundado, né? Ali na mãe. E eu estava aprendendo com um médico, né? Eu estava vendo um vídeo e ele dizia que a primeira coisa, o primeiro órgão que o feto ele é criado, ele é o coração. O coração é o que alimenta os outros órgãos, inclusive o cérebro. Então, a primeira coisa que é gerada no ser humano é a vida. Então, você é ainda, né, um óvulozinho ali, um esperminha ali, ele vai e ele... A primeira coisa, quando ele encontra ali, né, é a vida. Então, nós precisamos entender que o seu propósito de nascer é viver. Se você está vivo, você está cumprindo o seu propósito. Se você está somente sobrevivendo, você precisa alinhar a sua vida ao seu propósito. E aqui Eclesiastes diz que há um propósito estabelecido para todo o tempo. Se é um tempo de pular e de se alegrar, entenda e viva o seu propósito. Se é um tempo de você se entristecer, se afastar, seja ele qual for, entenda e se alinhe ao seu propósito. Por isso que eu dizia, é necessário nós entendermos o porquê e alinhar a nossa vida ao nosso chamado e ter clareza de propósito. Porque aqui diz que é um tempo estabelecido para todo propósito, debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E esse propósito nos chama, Deus nos chama, o propósito nos chama. Ou nós somos chamados por nós mesmos a nos dedicar, a viver uma vida alinhada com aquele propósito. Mesmo que for um propósito que eu mesmo estabeleci. Não, eu determinei, eu escolhi que este mês eu vou emagrecer 2 quilos. Então esse é o meu propósito, ok? De propósito físico, propósito estético. E eu vou receber esse chamado, esse posicionamento, tá? Então eu sou chamado a me comportar alinhado com o meu propósito. Ou seja, agora eu não posso mais comer de qualquer jeito. Eu preciso fazer algum tipo de movimento, exercício físico para que caminhe. A minha vida vai sendo caminhando, vai ser alcançando naquele propósito. Então é isso que nós estamos falando. A nossa vida, ela tem que estar alinhada e tem que estar vivendo como um chamado para este propósito. E o propósito estabelecido aqui é a vida e alguns propósitos, né, mais pontuais. Vamos lá, vamos continuar. Há um texto que Deus falou muito forte no meu coração. Talvez eu faça um outro vídeo sobre ele. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, todo esse livro de Samuel, Deus ele estabelece um sacerdócio, que é Eli, e tem os seus filhos. Essa história você talvez conheça. Se você não conhece, né, aproveite para meditar nesse livro de 1 Samuel. Mas aqui tem a história de uma mulher. Uma mulher, aqui no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tur e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres. Primeira Ana, segunda Penina. Ana e Penina. Penina tinha filhos.
porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdote do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela desse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só. Então, nós entendemos e nós vemos aqui que um homem tinha duas mulheres, e até então nessa época era comum, nessa região, até mais mulheres, enfim. E ficava só chorando e não comia nada. Então Ana, ela passava um sofrimento, uma humilhação, mas ela era aplicada e dedicada. Se você for ler a história de Ana, nos versículos anteriores, quer ver? Versículo, nós paramos no 7, 8, vamos ler o 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada, e Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Aqui eu quero trazer algo de Deus, que eu tinha escutado esses dias, eu estava meditando e eu falei: Senhor, o seu propósito, ele nasce primeiro, ele é maior que a minha vida. E eu entendo que quando o propósito do Senhor, quando Deus tem um propósito, ele alinha a sua vontade com algum ser humano, com alguém, né, para que aquele propósito de Deus se cumpra debaixo, como nós lemos, debaixo dos céus. E Deus alinha nossas vidas, né, com o propósito estabelecido por Deus. E aqui, a palavra do Senhor, se nós continuarmos lendo, que os filhos de Eli e o próprio Eli já não estavam mais servindo como deveriam, não estavam vivendo como sacerdotes e fazendo tudo o que deveriam para a obra do Senhor, como profeta e sacerdote, né, do Senhor ali naquele lugar. E o Senhor estava olhando e procurando alguém a quem ele possa usar e estabelecer ali como sacerdote e profeta. E se você parar para pensar, a palavra do Senhor, no versículo 3, no capítulo 3, quer dizer, no versículo 1 ali, já falava que ele já não, naquele momento, naquele tempo, né, não tinham mais visões. Se não tinha mais visões, não tinha mais obediência. Se eles não estão ouvindo o Senhor, como estão fazendo a sua vontade? Né? Como que um sacerdote, profeta, está ouvindo, está fazendo algo do Senhor sem ouvi-lo? Está cumprindo a vontade de Deus sem ouvir a vontade do Senhor, sem ouvi-lo. Então a palavra do Senhor estava ficando distante do seu povo. Por quê? Porque os profetas e o sacerdócio não estavam mais com uma vida entregue, alinhada com o seu chamado, e não estavam vivendo uma vida estabelecida, coerente com o seu chamado, definida, né, e objetivamente cumprindo o seu papel, o seu propósito. E aí Deus, ele olha e ele procura alguém naquela terra. Será que Deus tem olhado e tem encontrado o seu coração, tem encontrado você disposto e pronto para servir, para cumprir o seu chamado? Deus encontra uma mulher, Deus encontra uma mãe sofrendo, chorando,
no canto, sendo humilhada. E Ana, ela encontra o Senhor. Neste dia, a qual nós lemos aqui, no versículo 9, 10 e 11, ela encontra o Senhor e ela entende esse chamado. Chamado de mãe, chamado de uma mulher que confia, que tem esperança no Senhor, que todos os anos buscava o Senhor com um coração crendo e desejoso de agradar ao Senhor e de sair desta humilhação e entender que Deus tem um chamado, que Deus tem um propósito maior. E ela recebe esse chamado, talvez até mesmo sem entender muito bem o propósito para aquilo. Ela apenas, eu não estou aqui entregando um sacerdote, um profeta, eu estou entregando um filho. Eu estou aqui pedindo ao Senhor um filho, e este filho a quem tanto eu quero, eu entregarei ao Senhor. E ele será consagrado à sua obra e cumprirá a vontade do seu líder e do Senhor. Então Ana, ela é encontrada por Deus. E nós lemos, nos versículos adiante que no ano seguinte ela é engravida, ela não sobe, ela desmama. Com 3 anos ela volta para Siló, naquele templo, e ela entrega o seu filho. E o seu filho volta a ouvir ao Senhor, volta a ver o Senhor, volta a obedecer o Senhor. E Deus estabelece em Samuel, restaura e edifica o sacerdócio e a profecia. Então ele volta a ser um sacerdote e um profeta do Senhor. Ele que unge reis, ele que estabelece muitas coisas, ele começa a fazer algo maravilhoso. Por quê? Porque Deus encontrou uma mulher e o que ouviu o seu chamado, entendia. Talvez Samuel ele começa a sua vida como profeta sem mesmo saber entender, porque ele era uma criança. Mas aquela mulher e Deus estava sendo alinhado, um coração disponível e disposto, e Deus uma vontade poderosa, um propósito maravilhoso, que era para ter acontecido talvez com a geração de Eli. Ou eles foram chamados com o propósito de ser um exemplo a não cumprir, a não ser feito, não ser seguido, ou eles foram chamados com um propósito claro de continuidade e se perderam, não alinharam sua vida, o seu chamado com aquilo que Deus tinha estabelecido. Mas aqui eu entendo que mesmo uma mãe que ouviu um chamado para ser mãe e não desiste desse chamado, porque sabe que há um propósito no gerar, que Deus tem propósitos, Deus ele nos chama para sermos família. E ali ela faz essa entrega e Samuel ele já nasce com o seu propósito claro, com o seu chamado definido e alinha a sua vida, ele começa a viver a sua vida desde muito moço, alinhado com o seu propósito. Então é isso que eu quero que os irmãos e que nós precisamos entender, viver uma vida alinhada com o nosso chamado para cumprimento do nosso propósito. E Deus ali estabelece Samuel, um profeta, um sacerdote, para suprir uma necessidade que não tinha, ou seja, ninguém estava ouvindo mais, logo ninguém estava obedecendo, e Deus e o povo estava se distanciando ou distante, afastado de Deus. E Deus procura uma pessoa, alguém disponível a cumprir a vontade do Senhor. Encontrou uma mãe, como eu disse, disposta a fazer o que fosse necessário. Então o sofrimento e a humilhação forjou essa mulher para que ela tivesse a certeza do peso do preço, e ela entende que ela entregar o seu filho ela não vai perder, mas tanto o templo ali, a igreja, vamos falar assim, a igreja e a comunidade vai ganhar um profeta e um sacerdote, e mesmo assim ela vai ter um filho que ela possa visitar todos os anos, que foi o que aconteceu. Então o relacionamento de Ana, o encontro de Ana com o Senhor gerou e foi a resposta da terra
para Deus: eis-me aqui. Ela falou: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me dá um filho, eu entrego ele na tua casa. Eu entrego ele para a tua obra. Então este relacionamento, essa obediência de Ana, gera um sacerdote e um profeta. E são assim que acontece com os homens de Deus. Temos vários outros exemplos. Talvez eu vou falar mais um vídeo ou dois sobre propósito de vida. E o propósito de vida, ele é maior, ele é de suma importância, porque uma mãe que entende que ela, você não vai gerar, você todos os anos, a palavra do Senhor fala, todos os anos ela subia, ela era humilhada, ela falava assim: eu vou ser mãe, porque eu entendo que Deus me chamou, há um propósito de Deus na minha vida e eu não vou abrir mão de quem eu sou mãe. E eu não vou ser mãe de qualquer um, eu vou ser mãe de um profeta e um sacerdote, que vai ungir reis, que vai estabelecer reino, que vai alinhar a vontade de Deus com a vontade do povo, daquelas pessoas que estão ali. Então Deus precisa que você se alinhe ao seu propósito, que você entenda e assuma o seu chamado, para que Ele possa te usar para estabelecer e para alcançar a sua família, a sua igreja, seu ministério, outras pessoas. Então alinhe a sua vida, entenda que Deus tem poder para fazer abundantemente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, então eu sou filho. Há um tempo para cada propósito, eu preciso entender e viver aqueles propósitos, mas há esse chamado de Deus para eu fazer a diferença. Alguém que era específico. Há um chamado de Deus para eu viver especificamente. Somente Ele, somente eu vou fazer, com a maneira que eu vou fazer, com a capacidade que eu vou fazer, mesmo com marcas, mesmo com dor, mesmo com... eu preciso assumir esse papel e me entregar. E que Deus faça resplandecer, que Deus possa te usar com poder e glória, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Você é filho amado, você está vivendo a sua vida, mas você tem um propósito e Deus vai te usar, Ele quer te usar, tá bom? Que Deus te abençoe. Esse é o tempo de Deus te usar de uma forma que você nunca foi, um instrumento poderoso preparado pelo Senhor para cumprir, para alcançar este propósito que Deus tem na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus e até mais.